A gente vê um grupo de pessoas que nada fazem em relação a isso, né, Felipe? Basta acompanhar, por exemplo, as notas de repúdio dos clubes de futebol brasileiros. Sim. Dos 20 da Série A, 19 foram contra aos casos de racismo do Vini Júnior. Quando a gente faz a comparação com o futebol espanhol, apenas e depois de 10 casos, o Real Madrid se pronunciou publicamente. Salvo isso, só o Real Madrid. Nenhum dos outros times falou a respeito do caso. Se posicionou contra, pelo menos, né? Não disse que era um absurdo, nem nada do tipo. Exatamente. No caso do Valência, que é o time do qual a gente vê parte das imagens deste jogo, que aconteceu o caso de racismo, ele ainda se posiciona daquele jeito sem muita vontade, tentando jogar a responsabilidade, assim como fez o diretor de futebol do time, no Vinícius Júnior. Isso é impressionante, gente, desculpa, de verdade. Uma coisa é a gente fazer o nosso trabalho jornalístico de noticiar as coisas com isenção e não se envolver nas histórias, né, Jairo? Mas, numa boa, o que está acontecendo é ridículo, é patético, é bizarro. E a gente precisa entender a gravidade disso que está rolando no futebol espanhol. Exatamente. O que a gente tem na prática é um jogo de empurra nesse caso. Ninguém assume a responsabilidade. A gente tem um protocolo que não é de hoje. Ele nasceu lá em 2013 inicialmente, depois ele vem em forma do protocolo que a gente conhece hoje em 2017, o texto teve atualização, que diz que é possível fazer inicialmente 3 coisas. Isso é FIFA, né? Isso é FIFA. A primeira delas, você para o jogo e traz um aviso sonoro no estádio ou no telão, avisando os torcedores para que eles parem. Tipo, gente, olha só, isso tá um absurdo. Inclusive tem uma reportagem no nosso site, no CNN Pop, sobre esse assunto. Essa reportagem está até espelhada aqui no nosso tablet. Vou colocar aqui no telão, Jairo, pra gente discutir isso em detalhes, que acho que é bem isso que você está falando, né? Então, o primeiro passo é isso daqui que você falou, né, Jairo? Paralisa o jogo e aí o telão avisa e alto-falantes pedem para a torcida parar com as ofensas. Isso daqui, só pra gente lembrar, é o que aconteceu no jogo do Corinthians. Exatamente, a gente São viu Paulo recentemente, na semana passada, né? No caso de homofobia. Sim. Então, mesma coisa. A torcida do Corinthians estava com gritos homofóbicos contra os jogadores do São Paulo e aí isso aconteceu muito claramente ali, né? Telão avisando, infelizmente a torcida continuou gritando, aí é uma outra história absurda. E aqui, né, que é impressionante, porque entra a segunda parte do protocolo que não aconteceu do jogo do Corinthians e nunca aconteceu nos jogos da Liga Espanhola. A partida para novamente, por mais tempo os jogadores vão para os vestiários. Aí novos avisos são dados. Você já viu isso acontecer? Nunca. Eu não sabia nem que existia porque eu nunca vi acontecendo. Não sabia que isso era uma determinação da FIFA. E ainda tem o terceiro. Se continuarem os insultos racistas, xenófobos, homofóbicos, aí acaba o jogo. Isso também não aconteceu. A gente tem um caso, por exemplo, de até expulsão de um time que foi o Grêmio na Copa do Brasil, naquele caso de racismo contra o Aranha, né? Sim, o goleiro. A única situação, lá de 2014, Felipe. Nos demais casos... 10 anos já. Exatamente. É a única vez que isso aconteceu. A única vez. Nos demais casos, é sempre uma punição menor, perda de mando de campo, de pontuação. E isso também vale para o futebol espanhol, porque esse protocolo FIFA vale para qualquer associado. Se, por exemplo, tem uma seleção participando da Copa do Mundo, ela é associada da FIFA e a regra que vale na Espanha também vale aqui no Brasil. A gente conversou com um especialista em direito desportivo, Andrei Kampf. Eu bati um papo com ele e a gente tomou muito cuidado, né, Jairo, para realmente entender o que está acontecendo e saber se faz algum sentido essa justificativa da Liga de falar, a gente não pode fazer nada porque agora é com a Justiça. Não, não é bem assim. Isso aqui que a gente viu, essas determinações todas da FIFA, elas são determinações que estão no estatuto da entidade. A FIFA é a entidade máxima do futebol mundial. A La Liga é uma associada da FIFA, ou seja, ela tem que seguir o estatuto. É um pedacinho. É um pedacinho, é como se fosse ali espelhar essas regras que são regras macro e o estatuto ele é muito claro, não tem só isso daqui falando sobre casos assim, o estatuto é muito claro na proteção dos direitos humanos e o estatuto se coloca totalmente contra casos de xenofobia, casos em que há esse tipo de agressão. Então ela liga, sim, no mínimo está se omitindo nessa história, no mínimo. Então não é que a gente encaminha para a Justiça e o Ministério Público faz alguma coisa. Mais ou menos, porque o que o Andrei Kampf falou para a gente também é que você tem 2 caminhos para seguir. O caminho estatal, que é aí sim você ir para a Justiça, você ir para os governos, você oferecer uma denúncia para a Justiça. E a outra questão é você tomar uma atitude privada, porque a gente está falando de um jogo de futebol que é privado. Né? Existe ali empresas privadas, associações, clubes, que não tem nada a ver com os governos, mas que precisam tomar providência se baseando no Estatuto da FIFA. E isso a La Liga não fez. É importante a gente trazer 2 adentos nisso que você trouxe. De um lado, na parte criminal, aí tem a responsabilidade que pode variar de país para país. Mas racismo é crime de ódio também
na Espanha. E isso depende de uma atitude das autoridades espanholas. Agora, depois de 10 vezes, o Real Madrid foi até o Ministério Público espanhol para pedir explicações e também para pedir uma investigação que termine numa denúncia e também num julgamento criminal. Ok. Quando você traz essa informação a respeito da questão esportiva, você tem outras formas também de trazer punições. A primeira delas é por meio de uma multa, nesse caso, que pode chegar a cerca de R$110 mil. Ou seja, nada. Quase nada para um time, né? De tamanha monta do que eles arrecadam em termos de patrocínio e também com os jogos. Além disso, eles podem perder os pontos dessa partida, ou seja, o que deveria acontecer, mesmo com a derrota do Real Madrid neste jogo para o Valência, os pontos iriam para o Real Madrid. Isso já depende de um julgamento esportivo, desportivo. Aí, uma outra situação, no caso de reincidência, seria a aplicação de uma multa de cerca de R$1 milhão, mais a exclusão deste time do campeonato ou também o rebaixamento. Algo que até agora não aconteceu. Nem perto disso, né? Inclusive, a gente tem o tweet aqui para mostrar do Tebas, que é o presidente da La Liga. É importante dizer, é um cara que está se omitindo muito nessa história toda. Então ele está dizendo o seguinte, ó, ele fala: aqueles que não deveriam explicar para você o que é e o que pode fazer a La Liga em caso de racismo. Tentamos explicar para você, mas você não apareceu em nenhuma das duas datas combinadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e insultar a La Liga, é preciso que você se informe bem, Vini Júnior. Não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos. Gente, esse é o presidente da Liga Espanhola de Futebol, que em nenhum momento está dizendo: Vini, desculpa, você foi insultado praticamente por um estádio inteiro de futebol que te chamou de macaco. A única posição do presidente da Liga foi essa: colocar a culpa no Vinícius Júnior, dizendo: ah, mas você não sabe o que a gente tem feito. Então ele ficou ofendido, Jairo, porque o Vini Júnior fez críticas muito pesadas à La Liga. Vamos trazer um pouco de bastidores disso? Uma omissão, Jairo, no mínimo uma omissão, só que eu acho que é bem mais grave do que isso até. Né? Claro, não, a omissão, ela de fato, a omissão ela está evidenciada nessa situação toda, mas a desculpa que a La Liga traz é sempre a seguinte: eles dizem que só podem dar uma punição no âmbito desportivo e que todos esses casos, pelo menos os anteriores, os 9, foram denunciados para uma autoridade do futebol espanhola. Lá tem uma diferença, é como se a CBF não comandasse o Campeonato Brasileiro, por isso tem essa diferença em relação à Federação Espanhola de Futebol e à La Liga. Tanto que o presidente da Federação Espanhola disse que o Javier é um irresponsável por ter esse tipo de comportamento. O Javier Tebas, né? O Javier Tebas, presidente da La Liga. Exatamente, convidou até o presidente aqui da CBF, Edinaldo Rodrigues, para ir visitar a federação, para explicar tudo isso que está acontecendo. Na prática, a La Liga diz que nunca pode dar um passo a mais, a não ser trazer as denúncias, e que se compromete a fazer isso. Mas na prática, a história é completamente diferente, Felipe.